Senta que lá vem Diz, história, das vozes que o mercado ouve. Oi, gente linda, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um capítulo do nosso podcast Gombo, as vozes que o mercado ouve. Vou fazer a minha audiodescrição, sou uma mulher negra de pele retinta, estou com os cabelos ruivos, estou com uma blusa bege e um casaco rosa magnífico e estou com a maravilhosa papapá Natália. Natália, conte um pouco para nós, quem é a Natália? Bom, em primeiro lugar, gente, é muito estranha a sensação de se ouvir falar, né? Bom, fazer minha audiodescrição também aqui bem rapidinho. Eu sou uma mulher trans, parda, eu tô usando aqui um macacão com algumas estampas florais numa tonalidade bege, meu cabelo tá solto, tem uma maquiagem bem feita que eu gastei 2 horas no hotel, tive que acordar 2 horas antes para poder dar conta de fazer essa maquiagem, de modelar meu cabelo. Bom, quem é a Natália? A Natália é uma mulher trans, eu tenho 27 anos de idade, eu sou carioca, eu sou filha da Selma, eu sou neta da Marieta e da Rita. Acho que é muito importante falar das mulheres que me criaram e que de muitas formas também influenciaram na pessoa que eu me tornei, né? Eu sou mãe de 6 gatos, gente, acho que esse é um outro ponto importante de dizer, porque é uma parte bem importante aí da minha vida e do meu dia a dia, me consome bastante, inclusive. Sou jornalista de formação e estou aí dentro do mercado corporativo trabalhando já há algum tempo, quase 7 anos, né? 8, na verdade, na área de RH, agora mais especificamente há 3 anos na Alcoa, dentro das áreas de inclusão e das áreas de cultura, né? Estou atualmente como profissional sênior da área de cultura e inclusão dentro da Alcoa e também estou lá no LinkedIn já faz algum tempinho, compartilhando minhas experiências, minhas vivências, meu trabalho, né, aquilo que eu faço. E acho que de maneira bem resumida aqui, porque eu sou uma pessoa que se me der confiança e o microfone eu vou falando, é isso. Bom, eu tô há 16 anos no LinkedIn, você tem quase essa idade. Olha aí, 11 anos só. Nossa. É muita diferença. E eu acredito que uma das habilidades do mundo digital é este lugar onde todos nós podemos estar. Independente dos recortes, independente dos desafios. Nós sabemos sim que passamos por muitas questões, por sermos mulheres, por você ser trans, por eu ser negra, por você ser negra também. Eu quero que você traga como você descobriu, como se você se descobriu como essa voz potente que traz informações sobre o seu mundo e outros mundos que ajuda, né, neste processo a transformar a vida de pessoas, principalmente mentalmente. Olha que interessante. Esse é um desejo, na verdade, latente, que eu acredito que a minha geração e as gerações posteriores a mim acabam desenvolvendo por terem sido criadas e se desenvolvido dentro desse contexto digital. Eu sou da geração Z, mas eu sou daquela geração Z que é mais prima e parecida com os milênios do que com a geração Z, porque eu nasci em 98. Então eu cresci nos anos 2000, eu ainda peguei um pouco do fim da vida analógica e peguei essa transição do analógico para o digital. Então eu sou mais parecida com os milênios do que, de fato, com a minha geração. E aí, por ter um pouco de geração Z, obviamente, em algum momento da minha vida, ali na adolescência, eu passei a nutrir esse desejo de estar nas redes sociais, de querer produzir algo. Durante a minha adolescência eu lia muito mangá, né? Eu tenho uma coleção muito grande de mangá que fica na casa dos meus pais, e naquela época eu queria estar na rede para poder falar sobre o que eu lia, né? Fazer review, coisa desse sentido. Só que eu já sabia que eu gostaria ou em algum momento da minha vida passaria por um processo de transição de gênero. E eu não queria deixar salvo para a posteridade registros meus com uma aparência, né, um nome com o qual eu já não me identificava. Então o que eu fiz? Eu precisei de alguma forma postergar esse desejo, né, deixá-lo mais para frente. Adentrei no ensino superior, ali em 2020 comecei a minha transição de gênero, e ali em 2022, quando eu peguei a minha identidade, na época eu ainda nem tinha retificado, era só com o nome social, mas aquilo já foi uma virada de chave tão grande para mim que eu fiz um post no LinkedIn e ali eu rompi.
de fato, publicamente com todo mundo, não só mais na esfera pessoal, mas na esfera profissional também. E dali em diante eu falei, cara, eu vou começar a investir aqui. Nunca imaginei que se um dia eu tivesse algum tipo de audiência ou rede que seria no LinkedIn. Não é uma rede que os jovens, digamos assim, são instigados a estar, né? Ainda é uma rede que a gente percebe de forma muito engessada, então muitas pessoas se distanciam dela, mas foi no LinkedIn, no fim das contas, que acabou dando certo esse processo de construção de comunidade, de geração de conexão. Então, quando eu fui para o LinkedIn, eu fui muito nesse lugar de repor, né, de ir atrás do tempo, digamos assim, perdido, que eu precisei abrir mão por conta desse desejo. Não, só vou estar em público, só vou me expor quando de fato eu já ter transicionado e me sentir bem de me expor perante as pessoas. Então foi a partir daí, ali em 2022, janeiro, que eu comecei a investir no LinkedIn. Ótimo. Eu sempre acredito que são as histórias que conectam. Você, quando você contou sua história, você contou da sua mãe, da sua avó, das pessoas que te apoiam nesse processo. Eu acredito que a questão de transicionar tem essa questão desse rompimento, mas também tem essa questão desse reconhecimento dessa história. Eu quero saber de você como é que você lida com esses dois mundos. Porque, né, tem uma realidade aí, tem uma junção que ela se rompe, mas ela ainda existe. Quero saber se você conta sobre isso, se você não olha para trás, simplesmente segue. Quando a gente pensa em creator, quando a gente pensa em se tornar uma top voice no LinkedIn, qual é o caminho que você percebe que faz mais sentido, que as pessoas podem olhar e falar, bom, eu posso usar isso num determinado momento. Trazer um pouquinho de como que se deu a minha jornada. Acho que de antemão eu trouxe elementos muito subjetivos da minha vida durante o início ali da minha trajetória, mas teve um fator, digamos assim, eu sinto que foi o universo me compensando de alguma forma por eu ter postergado lá atrás esse desejo. Quando eu comecei no LinkedIn em 2022, né, nós tínhamos algo muito em evidência e que foi uma das molas propulsoras, digamos assim, que me ajudou em termos de ganho de visibilidade e tudo mais. 2021, eu passei o ano inteiro me dedicando à conclusão do meu curso de graduação. E o meu curso de graduação, o meu trabalho de conclusão, falou sobre o processo de transição de pessoas trans de objeto de estudo para produtoras de conhecimento. Então, a minha bibliografia, ela era majoritariamente composta por pessoas trans que estavam na academia disputando produção epistemológica e daí em diante. E no início de 2022 eu tinha um case em tempo real acontecendo no programa de maior audiência do Brasil, que é o BBB, que era a participação da Lina. Então eu tinha um case em tempo real, várias situações acontecendo lá dentro com ela, e eu comentava essas situações linkando com a minha experiência pessoal, mas também com todo o arcabouço teórico, conhecimento que eu adquiri, que eu acumulei no ano anterior. Isso foi algo que deu muito certo. Chamou a atenção das pessoas muito rápido, eu acredito. Eu não sei se existe uma métrica para se dizer o tempo ideal para se tornar um LinkedIn Top Voice, mas eu entrei em janeiro de 22 e eles me concederam o selo em junho de 22, então foi 5, 6 meses. Eu particularmente considerei rápido, porque eu nem imaginava que isso pudesse acontecer quando eu comecei a investir na rede, mas foi muito por esse motivo, pelo acúmulo, mas por conseguir trazer elementos subjetivos da minha história que se misturavam ali ao conhecimento teórico, a experiência que eu estava trazendo, porque eu também estava vivendo a minha transição dentro do mercado de trabalho. Então, acho que isso também conectou as pessoas, trouxe as pessoas para perto, né? Você falar em primeira pessoa e não falar desse lugar comum, que geralmente é o lugar que nos colocam e nos fixam da dor, da mazela, do estigma. Então, é romper com esse lugar comum, né? Com essa tentativa de nos fixar em um lugar só. Então, acho que foram aspectos que ajudaram muito nesse processo de angariar a atenção das pessoas e de, consequentemente, construir uma comunidade. É isso, né? São as histórias que conectam. Perfeito. Quando a gente pensa em história, a gente vai vivendo storytelling durante a vida. Eu estou há 16 anos dentro do LinkedIn, mas fazem 5 anos ou menos que o LinkedIn criou o Top Voice LinkedIn. Então pode-se dizer também que foi rápido. Rápido baseado no que a gente olha, né? Mas durante a vida você fez todo esse processo. São 27 anos construindo, aprendendo, crescendo, se transformando, fazendo escolhas que muitas vezes mais te excluíam do que te incluíam. Exato. E eu quero que você traga um pouco, umas 3 dicas para mulheres que querem fazer essa transição, tem este medo, acha que não vai dar, que não pode, que não é para ela, mas levando em consideração todos esses cases que você já contou,
para trazer para essas mulheres esse processo. Sim, é possível. É lógico que a gente não pode entrar nesse lugar de que vai ser simples e fácil, né? Precisamos tomar muito cuidado com essas falas, mas é esse entender que se uma pessoa conseguiu, as outras também podem conseguir. Bacana. Bom, acho que um primeiro conselho, não numa perspectiva de receita de bolo, porque a gente está falando de experiências humanas, mas o primeiro deles é que cada transição é única, né? Então, cada pessoa trans vai lidar com a transição de uma maneira. E que transição, acho que é importante falar, não se resume especificamente a mudanças corporais, a cirurgia, a hormônio, que muita gente tem de levar para esse lugar. Então, ter paciência com a sua transição é importante, porque quando a gente está começando e é comum, a gente fica afobada, ansiosa, querendo que as mudanças aconteçam, e elas de fato levam um tempo, né? Até para você entender subjetivamente, dentro da sua nova identidade, quem é essa pessoa, né? Que você está finalmente tendo força, coragem, possibilidade, oportunidade de externalizar e de compartilhar com o entorno. Então esse é um primeiro ponto. Acho que o segundo, esse foi crucial, e quem me disse isso foi uma travesti que eu conheço mais antiga, quando eu estava no início da minha transição, que foi: a transição, ela é sua, mas ela não vai acontecer só com você. As pessoas ao seu redor, elas também vão transicionar junto com você. E é preciso dar um tempo para você entender quais são as pessoas que optaram por transicionar com você e quais não. E uma vez que você saiba quais são as que não transicionaram, ou seja, que te desrespeitam, que te deslegitimam, aí você de fato as exclui, né? Segue com a melhor decisão ali para o contexto, para o seu contato com a pessoa. Mas é entender que não é algo da noite para o dia e que não é só seu da perspectiva subjetiva, mas é um processo que envolve outras pessoas, né? E por último, eu diria da gente se cercar, da gente buscar referências positivas sobre nós, né? Ainda tem muito, não só estigma, mas imagens cristalizadas do que é ser uma mulher trans, do que é ser uma travesti, como se só houvesse uma única forma de ser e de se expressar no mundo a partir dessas identidades. Então eu indicaria muito: consuma pessoas, né? Siga, vá atrás de referências que são próximas de você, que podem servir de fato de modelo, de uma inspiração, mas que sejam palpáveis, porque muitas das vezes a gente vê aquela influencer, né? Não é que não possa seguir ou consumi-la, mas ela tem uma realidade tão distante da sua, e você cai num lugar de achar que se você não for como ela, ou ter acesso aos mesmos bens, aos mesmos serviços que ela tem para conseguir materializar a transição dela, você não é tão trans quanto ela ou algo nesse sentido. Então busque referências palpáveis, próximas, que de fato conversem com a sua realidade, conversem com a sua história. Ai, gente. Acabou. Querida, quero agradecer você por estar aqui, por trocar com você. Eu te sigo no LinkedIn. Sim, você traz Também. coisas muito relevantes para todos e todas e todos. Quero que você deixe suas redes para que a gente possa finalizar. Maravilha. Bom, agradeço aqui a oportunidade de conversar com você, foi uma honra também. Bom, pessoal, no LinkedIn eu sou Natália Fernandes, com TH e o Fernandes com S. E no Instagram eu sou Amâncio Nath, com NATH. Né? Então, quem quiser se conectar, quem quiser me seguir, vai ser um prazer aí trocar e conversar com vocês. Isso, gente. Tchau. Tchau, obrigada. Das vozes que o mercado ouve.